Então, eu vou lá para a minha tela onde eu tenho o meu aprender. Então, primeiro ponto, quando eu também fiz, diferentemente do professor Luciano, eu elaborei toda a minha aula no Aprender 3. Então, o que eu fiz inicialmente? Eu estava no Aprender Antigo, e aí, no Aprender 3, eu solicitei a migração das minhas disciplinas para o Aprender 3, que são duas, Engenharia Econômica e Economia da Energia. Então, essa solicitação da migração a gente faz no Aprender 3. Demorou uns 2 dias, o pessoal do SEAD foram rápidos, eles me enviaram um e-mail e disseram que já estava ok no Aprender 3. Ao entrar no Aprender 3, o que eu fiz? Eu trouxe do Aprender 1 o backup que eu criei lá no Aprender 1 e que eu restaurei no Aprender 3. Então, essa é o primeiro movimento para quem não quiser ter um retrabalho, certo? Você faz o backup no Aprender Antigo, gera-se um arquivo que cai na sua caixa de download, no seu computador, e você restaura entrando no seu Aprender 3 na referida disciplina. Então, esse é um primeiro ponto. Então, qualquer iniciativa de fazer a disciplina no Aprender 3, é imprescindível que nós façamos, antes de mais nada, a ativação da edição, certo? Essa minha disciplina aqui, Engenharia Econômica, como é que eu elaborei ela? Eu não somente trouxe do Aprender para o Aprender 3, como eu embuti algumas funcionalidades que eu não tinha lá no Aprender Antigo, certo? Então, primeiro ponto, eu abri uma área aqui na minha tela, antes de entrar nas 3 partes do curso, né? Eu tenho parte 1, parte 2 e parte 3. Eu abri uma área em que o aluno ele possa acessar o plano de ensino, que é importante, que ele possa ter acesso a essas informações. Eu abri um fórum de boas-vindas, certo? É imprescindível que esse fórum de boas-vindas ele seja realmente um fórum que não para elucidar dúvidas, mas um fórum para mostrar que nós estamos aí retomando essas aulas, que foram, na verdade, iniciadas lá atrás, de uma forma presencial, mas que eu direciono para orientações gerais. O que são essas orientações gerais? Elas estão contidas também nessa primeira parte aqui. Por que eu faço isso? Porque o curso ele vai ter uma dinâmica, ele vai ter um desenho muito parecido, como se fosse uma aula de ensino à distância, certo? Eu tenho essa turma, por exemplo, é uma turma de 133 alunos. Como é que eu vou trabalhar com uma turma de 133 alunos? Eu imagino, como eu dou aula terças e quintas, eu imagino dividir a minha turma e deixar, eu faço essa divisão e deixar todas as minhas videoaulas à disposição, para eles acessarem quando bem entender, certo? Então, a minha divisão vai ser de A a L, da letra A à letra L, de Lauro. Eu tenho a turma dividida para as terças-feiras, e de M em diante eu tenho a turma dividida para quinta-feira. Como é que eu vou controlar isso? Na verdade, eu não vou impedir que ninguém do outro grupo assista a aula na terça, mas é uma forma de dar espaço para o grupo, o primeiro grupo poder interagir, poder fazer as perguntas no dia na qual eu estou, vamos dizer assim, no dia que eu fiz a organização dos grupos. Então, essa foi uma forma que eu fiz para facilitar a minha vida. Nessas orientações gerais aqui, pode até parecer um pouco demodé, eu coloco um pouco o que eu espero dos alunos dentro da sala de aula, qual o limite de tolerância para entrar na sala virtual, certo? Peço para eles desativarem os microfones e
o vídeo também, de modo que a gente não possa dar aula sem ter o ruído lá atrás. E, assim, uma forma da gente melhorar a interlocução durante o período de aula propriamente dito. Então, essas orientações aqui, elas estão aqui. Eu abri um fórum para dúvidas gerais. Essas dúvidas aqui, vocês poderiam falar que eles poderiam colocar num chat. Não, porque o chat, ele se alonga, você rola a barra e não encontra. Então, aqui, eu acho que as dúvidas nesse fórum aqui, eu restringi as dúvidas gerais, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, certo? Muito embora esteja claro lá no plano de ensino, ok? E, por último, os avisos. Esses avisos aqui, eu repeti o item de orientações gerais, porque isso aqui vai para todos os alunos, certo? Isso aqui eu envio esse aviso para todos os alunos. Eu dou o início das aulas também com as orientações lá do CEP, né? Das 2 semanas de ambientação, certo? E de que forma vai ser a avaliação da nossa disciplina. Então, como eu tenho 3 módulos ou 3 partes, o curso, o que eu optei? Eu vou fazer, cada módulo, ele vai ter a mesma dinâmica, ele é composto, se vocês olharem aqui, a parte 1, a parte 2 e a parte 3, na verdade, é como se fosse uma receita de bolo, porque aqui, pessoal, eu estou fazendo um estilo de uma aula remota, mas também com a pegada de ensino à distância. Então, por exemplo, para cada abertura de módulo, eu tenho esse item aqui de abertura de sala de aula. E nessa abertura de sala de aula, eu dou de novo as boas-vindas, o que vai ser tratado nesse tópico, nesse módulo, desculpa, e eu também trago informações importantes no que diz respeito à duração desse módulo, no caso aqui serão 4 semanas, e quando será a avaliação, que será no dia 11 de setembro. Por que eu coloquei isso aqui? Também eu coloquei lá no calendário, de modo que eles possam visualmente ter uma facilidade para acessar a mesma informação de uma forma padronizada. Então, todo módulo meu, que são 3, vai ter um fórum. Então, um dos pontos de avaliação meu vai ser justamente a questão e está aqui, ó, nos avisos, vai ser justamente a participação no fórum. Esse desenho de participação do fórum, eu busquei, eu repliquei no tempo em que eu dava aula de ensino à distância lá em São Paulo. Então, aqui está muito claro, são 3 módulos, a participação do fórum vale 25 pontos, a entrega das listas de exercício 25 pontos, e a avaliação M1, 50 pontos, totalizando 100 pontos, certo? A menção final dessa disciplina será uma média aritmética dos 3 módulos, certo? Então, isso aqui é importante deixar muito claro, para não ter um ruído de comunicação lá na frente, muito embora esteja previsto aqui no plano de ensino. Ok? E aí, o que eu fiz? Para cada semana, eu criei videoaulas. Não somente eu criei videoaulas, como eu coloquei aqui exatamente o que aquela videoaula ela vai tratar. São videoaulas com a duração de meia hora a 40 minutos, para eles assistirem. Eles vão assistir antes do início da aula remota, propriamente dito, certo? São vídeos que eu criei, vou até baixar aqui rapidamente para vocês verem. Eu baixei na plataforma Loom, certo? 2 minutinhos para vocês verem. Então, aqui eu fiz todas no mesmo template. Eu fiz todas no mesmo template. Eu não... Opa! Deixa eu só...
voltar para a minha tela. Eu fiz todas no mesmo template, com a mesma padronização, para não ter um ruído. Ou seja, o aluno entra na videoaula, ele assiste o tema da aula naquele dia, eu tenho essa videoaula gravada e à disposição aí para o aluno assistir quando ele bem entender, certo? Ele pode assistir durante o final de semana, eu não faço nenhuma restrição a esse acesso. E aí, o que é que acontece? Nas terças e nas quintas, que serão os meus dias de aula, propriamente dito, na FGA, eu vou acessá-los, né? Eu vou acessá-los aí por meio do Teams. Inclusive, o professor Noleto tirou uma dúvida, que era justamente a dúvida que a professora Rita tinha colocado, como é que eu incluo esses meninos no Teams, né? Então, na verdade, eu vou copiar um link lá no SIGA, que tem os e-mails de todos esses alunos, e eu vou colocar nessa plataforma aí, Teams, no link lá de equipes. Então, a interação, ela vai ser online, né? Vai ser online, também vai ser uma aula gravada, e eu vou disponibilizar em cada um dessas videoaulas aqui, ou seja, a primeira semana, eu tenho essa temática aqui de finanças corporativas. Então, eu vou disponibilizar essa videoaula, além das aulas gravadas com eles às terças e quintas, de modo que a gente possa, que eles tenham amplamente aí um material para consultar, certo? Então, essa vai ser a dinâmica do curso. Para cada módulo aqui, o que eu fiz? Eu tenho a parte 1, parte 2, parte 3. Eu disponibilizei as listas de exercícios, certo? E disponibilizei também o material didático. Qual é a vantagem do Aprender 3, pessoal? Primeiro, tem uma questão visual, certo? Tem uma questão visual que eu, particularmente, eu primo e eu acho muito importante. Então, por exemplo, nós temos aqui, no Aprender Antigo, nós não temos a capacidade de atachar um vídeo nosso pequeno, um áudio pequeno, dando uma pequena orientação. Então, a vantagem de estarmos no Aprender 3 é que, além de nós termos a possibilidade de inserir cabeçalhos maiores, médios e pequenos, e isso dá um apelo visual muito bom, ou seja, quando você quer destacar algum tópico, além de você poder gravar um pequeno vídeo dentro da sua própria casa, certo? Fazendo a chamada para aquela aula, uma chamada para aquele módulo, você cria lá a gente pode fazer aqui experimentalmente, é muito fácil. Nós temos esses dois ganchinhos aqui, esse gancho aqui, ele é aberto e esse é o gancho fechado. Esse gancho fechado aqui, na verdade, eu utilizo para trazer os links aí de YouTube, vídeos já feitos aí por outras pessoas, um pedaço de um filme que você quer discutir num fórum. Então, você cria lá no seu texto um local onde o aluno ele consegue, com um clique naquela frase ou naquele acesse aqui, ele consegue puxar esse vídeo. Então, isso, o Aprender Antigo, nós não tínhamos essa possibilidade e também nós não tínhamos esse apelo aqui visual fomentado aí por esses tipos de cabeçalho. Um outro ponto que nós não tínhamos lá e que nós temos aqui é justamente também a possibilidade de gravar um vídeo. Então, lá não havia a menor possibilidade da gente gravar um vídeo e anexar numa página normal. E quer queira ou não, essas ferramentas aí, elas ajudam muito. Por exemplo, eu fiz a opção em utilizar uma ferramenta de vídeo chamada Loom, L-O-O-M. Por que eu utilizei ela? Primeiro, porque eu gravo a minha videoaula, eu estando bem ao lado, bem ali naquela bolinha, ela é muito fácil. Eu baixei o aplicativo dessa ferramenta no meu computador,
No instante em que eu acabo essa ferramenta de gravar essa videoaula, eu disponibilizo não somente o link, como eu acabei de mostrar para vocês, como eu também disponibilizo os slides. Então, aqui, por exemplo, na aula 1, quando eu coloco aqui, boa sorte a todos, acesse aqui, esse acesse aqui, ele me leva lá à plataforma do Loom, onde tem a minha videoaula. Mas, às vezes, o aluno ele não está interessado em assistir aquela aula. E aí, eu coloco, aqui nesse caso aqui, eu coloco o arquivo na qual eu fiz a gravação da minha videoaula. Certo? Então, essa forma de organizar a aula é uma forma de facilitar a visualização, de facilitar vamos dizer assim, a navegação do aluno no Aprender 3. Como é que a gente consegue, no caso, é porque aqui eu deixei ativo. Aqui, ó, nesse acesse aqui, eu tenho o direcionamento à ferramenta lá do Loom. Eu vou fazer algumas apresentações aqui para vocês, mas antes eu quero apresentar primeiro um ponto aqui que eu acho que é importante, que eu tenho. No módulo 2, eu tenho uma tarefa, certo? Essa tarefa aí, na verdade, ela é uma tarefa que eu já coloquei não somente a data de entrega, certo? Como eu coloquei, assim, um vídeo pequenininho aí, como utilizar o deflator, certo? Quando a gente cria a tarefa, isso tudo você tem que criar estando com o seu Aprender 3 ativado. Quando você cria a tarefa, necessariamente você vai preencher alguns itens obrigatórios. Eu vou fazer um experimento aqui para vocês. Vamos supor que eu queira adicionar uma tarefa no módulo 1. Perceba que eu tenho aqui como adicionar várias atividades e o que a gente chama lá no SEAD, os recursos, certo? Então, quando você adiciona uma tarefa, você clica aqui. Na verdade, você cria essa tarefa, você coloca aqui o nome dessa tarefa, tarefa 1. Você cria aqui um texto, tarefa 1, orientações, certo? Só que você vai ter aqui alguns questionamentos relativos à duração, quando é que você vai entregar essa tarefa. Então, por exemplo, como eu já criei aquela tarefa lá, criei essa semana, eu coloquei uma deadline para o dia 22. Então, vai ser dia 22, acho que de setembro, certo? Eu tenho até as 23 horas e 59 minutos do dia 22 para entregar. Hoje é dia 11, ok, eu abri essa tarefa hoje, eles têm que entregar até isso aqui, até o dia 22 de setembro. Eu tenho que habilitar esse ícone aqui para o aluno ele saber, ele receber lá no portal dele, que ele tem até o dia 22 para entregar essa atividade. Tenho que lembrá-lo? Sim, estou aqui colocando um lembrete até o dia 22 de setembro, que ele vai ter que entregar essa tarefa. Certo? Aí, dependendo do tipo de tarefa que você vai colocar para os alunos responderem, eu posso formatar o tipo de envio. Então, por exemplo, particularmente, eu coloquei uma única vez. Por que eu coloquei uma única vez? Porque eu não gostaria de estar recebendo várias tarefas e retarefas de um mesmo grupo ou de um mesmo aluno. Então, aqui ele tem a chance de enviar uma única vez. Qual é o tipo de arquivo que ele vai enviar? Então, aqui eu posso sugerir que ele vai enviar em PDF ou DOC. Pronto.
Então, nada mais. Então, já escolhi o tipo de arquivo, certo? Quando eu falo aqui configurações de envio, tipos de feedback, configurações de envio em grupo, então vamos lá. Feedback. Eu vou dar um feedback, então você pode optar em não dar um feedback, certo? Ou então você opta em dar o seu feedback. O feedback aqui, você pode fazer um feedback, por exemplo, recebi a tarefa 1, cara aluno, recebi a sua tarefa, pronto. Só para ele saber que você atestou aí o recebimento da tarefa no dia tal, no horário tal. Configurações de envio. Exigir que os alunos cliquem no botão enviar, eu coloco que sim. Para quê? Para que o aluno ele não incorra num erro de achar que ele atachou a tarefa e ele acha que ele enviou. Então, ele tem que enviar, ele tem que ir com o processo até o final. Esse aceite de declaração de não plágio, eu acho que, dependendo do tipo de tarefa, se for um artigo que ele tenha que entregar, eu acho que é importante colocar assim, certo? Eu acho que é importante, de modo que isso aí cria uma responsabilidade da parte do aluno ou do grupo de alunos, de modo que isso não tenha implicações futuras. Tentativas reabertas, nunca. Então, ou ele envia uma vez e pronto, para você não ficar recebendo milhões de e-mails, certo? Nas configurações de envio em grupo, no caso do trabalho de inflação, envio em grupos de alunos, sim, certo? Somente os membros podem fazer o envio? Sim. Ou seja, só os membros, eu vou fazer uma divisão dos grupos, eu mesma vou fazer essa divisão daquela tarefa de inflação, e somente um membro é que vai enviar, para eu não ter que receber vários trabalhos aí repetidos, e para eu não ter problema de organização aí da menção e das notas finais. Exigir que todos os membros do grupo enviem? Não. A gente vai colocar apenas um único aluno para enviar. Agrupamento para grupos de estudantes? Nenhum. Então, aqui a gente vai delimitando aí de que forma a gente vai compilando aí a formatação dessa tarefa. Notificações. Notificar o avaliador a respeito dos envios, no caso, sim, eu quero receber um e-mail de que o aluno, ele enviou. Assim como saber que ele, aluno, precisou clicar no botão de enviar para me entregar a tarefa. Notificar os avaliadores sobre as submissões atrasadas? Não. Cada grupo vai ter a sua responsabilidade de enviar a tarefa dentro daquele prazo. Opção do padrão para notificar os estudantes? Também não. Não vou colocar nenhum padrão aí para eles. A questão da nota, eu vou colocar aqui em pontos, a nota máxima, no caso da tarefa, vai valer lá 15 pontos, o método de avaliação é simples, e a nota para aprovação é até 15, certo? Porque como eu vou somar todas essas notas, que vale no final 100 pontos, então isso aí tudo vai ser uma planilha minha em Excel à parte. Configurações comum dos módulos, não precisa, restringir o acesso também não precisa, e conclusão das atividades, esse item aqui, como eu já coloquei, eu já enderecei lá no início da tarefa, a data da deadline para entregar, então aqui você não precisa configurar esse item aqui. E aí salvar e voltar ao curso. Pronto, aí perceba que eu criei aqui a tarefa. A tarefa no módulo 1, que na verdade eu não tenho tarefa, aqui são mais as listas de exercício, que eles vão ter acesso, e eles baixam, fazem lá o arquivo deles, eles vão me enviar única e exclusivamente as respostas, uma das listas respondidas. Então, essa é a ideia. Então, aqui, essa tarefa aqui,
ela é criada de modo que a gente possa controlar esse envio. Aqui, essas listas de exercícios são mais de uma, eu vou desativar aqui. São mais de uma, os alunos eles vão escolher 2 listas de exercício e me enviar, pode ser por escrito, escaneado, essas listas de exercícios, que valerão aí também ponto de participação. Ok? Vamos ver aqui mais alguma atividade aqui do aprender. Então, um ponto que eu vou usar bastante, como vocês viram, é o fórum, é a tarefa, são os arquivos, livro não, página não, rótulo não, mas a página ela tem uma utilidade, e eu também descobri a utilidade do rótulo. Quando é que eu uso a ferramenta do rótulo? O rótulo, pessoal, na verdade, é para chamar a atenção a um determinado assunto. Como o rótulo, ele ele tem, para mim, a mesma utilidade quando eu abro aqui uma página normal, em que eu escrevo meu texto e desenvolvo aqui dentro dessa aula tudo que eu quero que o aluno saiba, o rótulo ele é como se fosse uma chamada. Então, ao invés de eu usar um rótulo, eu prefiro usar essa parte aqui de cima, em que eu crio um espaço para avisos, para orientações gerais, certo? O que eu criei, na verdade, por exemplo, minha biblioteca. Aqui, eu utilizei a ferramenta de minha página, de uma página. Por quê? O que é que eu fiz? Eu criei essa página chamada Minha Biblioteca e eu lá no Minha Biblioteca, com a minha senha, eu acessei esses livros aqui. E ao acessar esses livros aqui, os alunos eles vão poder entrar com a senha deles lá do Minha Biblioteca. Então, na verdade, eu fiz aqui um favor em criar um espaço sob a forma de página, certo? Só para dar esse release aí, ou seja, dar uma informação geral, em que eles podem ser direcionados a uma outra página. Então, aqui, na verdade, essa configuração aqui, material didático e minha biblioteca, o material didático, ele é, na verdade, as aulas e alguns livros também. E as listas aqui são justamente as minhas listas de exercício, que estão todas atachadas já sob a forma de arquivos. Então, aqui, quando aparece esse amarelinho aqui, são justamente a migração sob a forma de arquivos. Então, os professores que ainda não acessaram o Aprender 3, eu acho que o primeiro passo é efetuar a migração do conteúdo do Aprender Antigo para o Aprender 3. Então, isso tudo você tem que fazer usando aí, solicitando no Aprender 3 e no Aprender 1. O Aprender 1 ele vai ser importante para você fazer o backup e o Aprender 3 para você trazer esse backup por meio do link de restaurar. Qual é a outra vantagem do Aprender 3? Não somente a questão visual, como eu coloquei, como a questão lá como fala? Eu tenho esses outros atributos aí de vídeos, de links, que eu no outro Aprender eu não tinha de forma alguma. Como é que eu vou fazer a migração dos meus alunos para o Aprender 3? Na verdade, como estamos aí fechando ainda a migração dos alunos, eles estão fazendo os ajustes aí de disciplina ainda, qual é a ideia? Ou você faz essa migração na mão, certo? Manualmente, ou você aguarda o SIGA fechar definitivamente a sua disciplina e você solicitar a migração destes alunos aí
para a sua página do Aprender. Porque quando eu entro aqui nos usuários, por exemplo, eu inscrevi alguns usuários aqui que são meus alunos de orientação, certo? Então, eu inscrevi manualmente. De que forma? Eu coloquei o nome deles e fui aqui acrescentando, inscrever os usuários. No caso meu, particularmente, que tenho aí mais de 100 alunos, eu demoraria muito tempo para trazer todos esses alunos aqui para esse espaço. Então, eu vou aguardar o SIGA definir lá a lista dos meus alunos, de modo que eu possa importar aqui, certo? Na outra turma que eu tenho menos alunos, eu tenho uns 40 alunos, posso fazer manualmente, mas eu também vou fazer essa importação. Então, eu estou aguardando aí o SIGA fechar e, na verdade, solicitar de modo que eu possa trazê-los todos aqui, porque essa migração ela pode ser feita em conjunto ou então de forma manual. Ok, pessoal? Gostaria de saber se alguém tem mais alguma dúvida. Ok, professora, conseguimos entender bem. Aqueles que tiverem dúvida, é só levantar a mão que eu vou passar a palavra para a pessoa, tá? Foi uma ótima apresentação. Muito Temos obrigada. muito a aprender aí, com certeza. Acho que orientou bastante algumas dúvidas que nós tivemos. A primeira pessoa a levantar a mão foi o professor Lindomar, então eu vou passar para ele agora a palavra. Professor Lindomar, a palavra está com o senhor, tá bom? Tá, joia. Obrigado, Ney. Parabéns, professora. Parabéns, Luciano, pelas apresentações. Obrigado por compartilhar o conhecimento. Quando que o SIGA vai fechar as turmas? Essa última questão que a senhora levantou aí é uma questão importante. A senhora sabe quando que vão estar fechadas as turmas? Obrigado. Eu acho que o professor Luciano Noleto, ele pode responder aí essa questão aí do fechamento das turmas. Estamos ainda fazendo a matrícula, né? Fazendo a matrícula dos alunos e os ajustes. Então, tão logo o SIGA gere essa listagem, a gente pode migrar esses alunos para o Aprender 3, professor. Hoje seria o último dia de ajuste aí de matrícula dos alunos. Então, eu entendo que essa semana, essa listagem aí, ela já esteja definitiva. O professor Luciano está na... Alô, professor Luciano, o senhor está ouvindo? Consegue responder essa pergunta? Eu estou com uma barra aqui bem na minha frente. Desculpa, Ney Paula, que é a Juliana. Oi, professora Juliana. Oi, professora Juliana. O Luciano saiu, eu consigo responder. O SAA tem até sexta-feira para efetivar todas as matrículas, tá? Então, no sábado, as turmas já vão estar fechadas, tá? A partir de sábado, as turmas já estão completas, tá bem? Então, acho que era isso, né? Até o dia 14, né, professora Juliana? Isso mesmo. Até o dia 14 o SA vai efetuar a matrícula. Ótimo. O que eu também estou recebendo de informações aqui é que as turmas iniciarão no dia 17. Nós estamos até numa corrida aqui muito grande. Eu estou trabalhando fisicamente na FGA justamente para preparar alguns computadores que serão emprestados aos alunos. Nós tivemos 12 alunos carentes que solicitaram o empréstimo dos computadores, então já está sendo preparado e a partir de amanhã já estará disponível para retirada. Se alguém até souber de algum desses alunos, podem informar, tá? Então, assim, acho que o prazo máximo para algum ajuste, alguma coisa, seria talvez o dia 16, que iria acabar ficando. Concorda, professora Juliana? Eu acho que ela está com o microfone fechado, não? Ou se ausentou da sala? Acho que ela se ausentou da sala, acho que ela caiu, que eu não estou vendo ela na lista. Bom, mesmo assim, vamos dar continuidade. Bom, isso é a informação que eu tenho tido aqui por esse momento, né?
O que eu sei, Ney, que tão logo o CIGA feche essa listagem, a gente vai conseguir subir essa listagem para o Aprender 3. Por enquanto, a gente não consegue porque está tendo esse movimento aí. Uhum. A data mais prevista até o momento que a gente pode afirmar seria talvez aí a segunda-feira mesmo. Uhum. Certo? Isso. Ok. Professor Lindomar, o senhor teria mais alguma pergunta? Não, obrigado. Ok. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Matheus, que ele também tem alguma pergunta para fazer, tá bom? Uhum, ok. Matheus, a palavra está com você. Obrigado, Ney. Obrigado, professora Paula, pela apresentação. Eu também estou nessa movimentação do Aprender 3, de encontrar as ferramentas adequadas, e hoje aprendi mais algumas delas, então agradeço pela apresentação. A minha não é bem uma pergunta, é mais um comentário, que lá no comecinho da fala você falou sobre o backup e tudo mais. Se eu não estiver enganado, para os professores que quiserem saber como fazer, tem alguns vídeos do próprio SEAD que ensinam como fazer essa migração do Aprender 1 para Aprender 3. Aí é só como comentário mesmo, e agradecer pela sua apresentação e por trazer esses dados do Aprender 3 para a gente. Não, inclusive tem um tutorial no próprio Aprender, tem lá tutorial, como você faz aí o passo a passo. E é bem didático. Então, obrigado. Vou passar a palavra para o Ney novamente. Olá, professora. Estou de volta aqui. Até aproveitando o que o Matheus comentou aí, existe, a mesma pergunta para o Noleto, serve para você, existe algum manual do Aprender 3 que estaria talvez disponível no site da UNB que a gente pudesse passar para todos? Nós até passamos no nosso grupo do professor Noleto, que dá para o pessoal olhar, tirar uma dúvida, como se fosse um guia de ajuda. Existe isso? A senhora teria esse material que pudesse disponibilizar? Na verdade, lá na página do SEAD, eu vou abrir aqui, se não cair, deixa eu ver, SEAD, eles têm lá vários vídeos, viu, Ney, que explicam como fazer uma tarefa, como subir um arquivo, como fazer o vídeo, tudo certinho. E eles têm aí, como fala? E são tutoriais curtinhos, de 8 minutos, e que não leva muito tempo, e o melhor é que ele é todo dividido. Então, às vezes, você quer só fazer uma tarefa. Então, como é que você vai elaborar a sua tarefa? Então, às vezes, você quer só subir um arquivo. Como é que você vai subir um arquivo, entendeu? Então, lá tem os tutoriais todos subdivididos na própria página do SEAD e UNB. Inclusive, aquele Rotas da Inovação Tecnológica também tem vários vídeos que também repetem as mesmas coisas, entendeu? Mas sob com outro emblema. Isso. Exatamente. Okay. Mas se a senhora tiver o link aí, alguma coisa mais fácil, puder colocar aqui no chat, eu já disponibilizo no grupo do WhatsApp, que aí já fica lá registrado. Certo. Mais fácil. Eu vou dar uma olhada aqui. Agora. Tá bom. Mas se não tiver, depois a gente procura também. Ok? Outra pessoa que está com vontade de falar agora, que está com a mão ainda levantada, é o professor Sérgio. Então, nesse momento, eu passo a palavra para ele. Professor Sérgio, a palavra está com o senhor. Obrigado, Ney. Oi, Paula, obrigado pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Foi ótima a apresentação, porque eu acho que está todo mundo meio que começando aí, apanhando e tropeçando no Aprender 3, né? Eu ainda vou tropeçar mais, e essas suas dicas já ajudaram um bocado. A minha pergunta, na verdade, é para aproveitar uma coisa que eu, pelo menos, não tive muito acesso. Você falou que já foi professora de ensino à distância por um tempo em São Paulo. Eu fui. Então, eu estou querendo pedir uma dica da sua experiência, na verdade. Eu não sei se isso ficou visível do jeito que você mostrou aqui a página, talvez não, mas a minha dúvida é sobre disponibilizar ou ocultar todo o material progressivamente,
sabe? Tem gente que diz que é melhor deixar tudo visível e acessível para o aluno desde o início, para ele administrar. Outros dizem que é melhor fazer aos poucos, você vai disponibilizando e liberando semana por semana, só deixa visível o que já passou. Você tem alguma experiência sobre isso que você pode ajudar? Ainda mais com turmas grandes, entendeu? Isso, não, o Sérgio... na verdade, quando eu transformei o meu curso presencial em remoto, eu trouxe muita experiência de quando eu era professora de ensino à distância. O ensino à distância é como se você fosse num restaurante e você chegasse lá a qualquer hora e escolhesse o prato ou a sobremesa que você deseja adquirir naquele momento. Então, qual é a minha sugestão? No meu caso aqui, que eu tenho 3 módulos, eu acho que poluir o ambiente do Aprender 3 com muita informação não é bom. Esse é um primeiro ponto. Ok. Então, eu acho assim, eu criei esse bloco aqui inicial, que eu sempre falo para os meus alunos, o combinado não sai caro. O plano de ensino está lá à disposição para eles, o fórum de boas-vindas, justamente dizendo para eles darem uma olhadinha nas orientações gerais. Por que é importante as orientações gerais, Sérgio? Porque nós estamos num momento novo, tanto para a gente quanto para o aluno, certo? Tem aluno que tem ambiente para estudar, tem aluno que não tem ambiente para estudar. Então, essas orientações gerais aqui é mais para dar aquele conforto. Por exemplo, é a regra do jogo. As minhas videoaulas, elas vão estar todas à disposição, ok. Então, isso já dá um conforto para quem tem uma internet ruim em casa. Qualquer dúvida que ele tenha, ele vai aqui no fórum, como eu coloquei, e coloca lá uma dúvida geral que talvez seja do colega ao lado. Então, essa parte inicial aqui, Sérgio, é uma parte muito importante para diminuir o ruído no cotidiano do curso. Então, isso aqui eu aprendi lá no ensino à distância, quando eu fui professora. Tem que colocar a regra do jogo em cima da mesa, certo? A regra do jogo, tudo claro, certo? Uma excepcionalidade, o aluno ele manda um e-mail para você, mas tem que ter a regra do jogo com as orientações gerais, conduta, quando é que eu vou permitir a entrada do aluno na sala, tudo isso, para não ficar aquela bagunça, certo? Aquela bagunça. Isso vale para ensino à distância ou presencial. Eu concordo com você, eu faço isso também. Então, professor Sérgio, eu vou deixar essa parte aqui aberta ao longo de todo o curso, certo? Sem problema nenhum, o aluno... Aí, o que eu faço? Aqui é que está a grande sacada, professor Sérgio. Todo módulo, eu aprendi, precisa ter um item de abertura da sala de aula. Quando eu digo da sala, é daquele módulo, certo? Para o aluno saber o que ele vai ver aquilo ali. Nessa primeira parte aqui, da abertura da sala, eu trago informações importantes para eles não terem trabalho nem de questionar. Eu digo a duração e digo quando é que vai ser a prova, que é justamente depois de 4 semanas, no dia 11/9, eles vão ter a avaliação deles. Eu vou assistir a apresentação da professora Juliana, sexta-feira, que vai nos ensinar a fazer a avaliação online, mas eu, particularmente, eu faria uma avaliação que eles fizessem durante o horário de aula, com as telas abertas. Professora, mas eles vão colar. Eu sei, professor Sérgio, eu tenho filha aqui fazendo engenharia, né, filha fazendo engenharia, e ela já me contou vários casos aí, né, e artimanhas dos alunos. A gente está num cenário aqui atípico. A minha ideia é fazer uma prova justamente com a tela aberta, microfone fechado e o vídeo aberto, certo? Presencial, com dia marcado.
Então, uma outra avaliação eu faço pelo Moodle, certo? Em respeito à quantidade de alunos que eu tenho, eu não sei quantos % aí tem acesso à internet full time, às vezes a pessoa não consegue fazer aquela prova durante aquele dia online, entendeu? Então, eu prefiro caprichar na exposição das aulas, com uma tela organizada, pode ser até repetitiva, mas é uma receita de bolo, certo? Eu tenho a disposição do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3 da mesma forma. O aluno ele não vai se queixar que ele não tem onde buscar o material, ele está aqui. Ele não vai se queixar onde é que estão as listas de exercícios. Então, quanto mais clean e informativa essa área aqui, menos dor de cabeça você vai ter. Entendeu? Entendi. Então, você disponibiliza para visualização e acesso um módulo inteiro de cada vez. Sim, sim, senhor. Isso mesmo. Tá. Entendeu? Tá joia, tá joia. Valeu. Muito obrigado, Paula. De nada. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado, professora Paula. A professora Paula também já disponibilizou lá no nosso site o link do CAD, para que a gente possa trabalhar nesse material com mais facilidade. Agradeço também ao professor Luciano pela apresentação de vocês. E agora eu vou passar a palavra para o Matheus para ele fazer o encerramento da turma. Tá bom? Espero que todos tenham gostado e todos tenham aprendido. Forte abraço a todos. Matheus, com você, filho. Então, pessoal, boa noite. A Lila está aqui participando da nossa conversa. Queria só agradecer novamente a presença de todos e de todas. Teremos esse tipo de situação aqui no ensino remoto, hein? Mas está tudo certo. Enfim, agradeço novamente pela presença de todos e de todas. Ao Ney por ter conduzido tão bem aí a nossa quarta live. Lembrando que na quinta-feira teremos mais duas palestras. A professora Juliana vai falar... É quinta-feira, né, professor? Eu disse sexta-feira, me desculpa. Perfeito, quinta-feira. A professora Juliana vai falar sobre ferramentas de avaliação e eu vou falar um pouquinho sobre o Teams, um pouquinho sobre o Stream e um pouquinho sobre o Aprender. Tá? Tudo isso vai ser divulgado para vocês por e-mail, conforme a gente tem feito nos outros dias. E a tendência é que a gente tenha uma sessão especial na sexta-feira. Não é comum a gente fazer na sexta, mas essa sexta especificamente a gente talvez tenha uma palestra. Aí a gente vai mandar por e-mail toda a confirmação. Então, muito obrigado a todos, professora Paula, professor Luciano, pelas excelentes palestras e desejo um bom descanso a todos e uma boa noite. Muito obrigada pelo convite. Foi uma satisfação poder dividir um pouco